Precisamos Falar sobre o Kevin é um filme de 2011, baseado no livro com o mesmo título, publicado em 2007. O filme conta a história de Eva, uma mulher triste que está sendo hostilizada por várias pessoas na cidade onde vive. O motivo? Seu filho, aos 15 anos, foi responsável por um massacre na escola onde estudava. A narrativa não é linear. Vemos partes do passado e do presente da personagem enquanto montamos o quebra-cabeça. É como se Eva estivesse buscando no próprio passado a causa inicial de tudo o que aconteceu. Aos poucos, descobrimos que Eva não queria ser mãe, ou pelo menos não se sentia preparada. Mas ela fica grávida, e aos poucos vemos sua vida sendo mudada por esse novo papel social. Eva tem dificuldades para colocar seu filho no mundo. A enfermeira fala: Eva, pare de resistir, como se o nascimento do seu filho fosse concretizar que agora sua vida seria diferente. A criança parece sentir a rejeição, inclusive mais tarde verbaliza isso. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual seu filho seja tão problemático desde o início. Desde bebê, Kevin chorava o tempo todo. Já um pouco crescido, ele não coopera, não participa das brincadeiras, enfrenta a autoridade da mãe o tempo todo, embora pareça gostar de seu pai. Todo mau comportamento é dissimulado na presença masculina. Apesar disso, Eva se esforça. Ela não queria ter o filho, ela não queria mudar para o interior, mas respira fundo e faz o melhor que pode. Os atores que interpretam Kevin fazem um papel excelente para demonstrar a violência contida do que está acontecendo. As agressões contra a mãe às vezes são físicas, como quando ele pinta por cima das decorações do quarto, mas a maior parte das vezes são violências psicológicas. Respostas agressivas, dissimulações, manipulações que fazem com que Eva seja desacreditada pelo marido. O marido de Eva, Franklin, não é um pai totalmente ausente, mas também não valida as emoções da sua esposa. Ele ignora todos os sinais que tem algo de errado com Kevin e desconfia da sua esposa, até mesmo culpando-a em alguns casos. A capacidade de agir indiretamente, deixando todos em dúvida sobre a real intenção, é uma habilidade comum em pessoas manipuladoras. Kevin é passivo-agressivo o tempo todo. Enquanto diz que não sente culpa pelo olho da irmã, ele mastiga uma fruta que tem exatamente o formato de um olho. E ao mesmo tempo que Kevin demonstra um certo controle emocional, a ponto de não chorar pelo braço quebrado, mentir para o pai e utilizar a ferida para manipular Eva, ele permanece com traços infantis. Por exemplo, a demora para começar a falar, a fralda que ele continua usando mesmo depois de crescido e a roupa curta demais para o seu corpo. O filme reveza entre presente e passado, como é comum na mente de uma pessoa que passou por um trauma. No presente, Eva demonstra culpa, procurando no passado da criança qual poderia ter sido seu erro. Um tapa um pouco mais forte? Ou teria sido o oposto, uma falta de punição? Será que foram os videogames? Nada parece realmente explicar o comportamento de Kevin. E o personagem de Kevin, mesmo com poucos diálogos no filme, é muito complexo. É difícil entender seus motivos e emoções conflituosas. Em certo momento ele é visto olhando um cartaz de sua mãe, como se tivesse alguma admiração por ela. No entanto, sempre que está diante da sua mãe, ele é agressivo. Já em outra cena, ele demonstra um complexo de Édipo mal resolvido. Ele é pego se masturbando, e em vez de se assustar ou sentir vergonha, como seria o esperado, ele continua o ato, até de forma mais intensa, sem ligar que está sendo observado. Essa cena que eu acabei de falar parece resumir a personalidade de Kevin. Alguém que não sente culpa, não sente remorso por qualquer ato e ainda parece ter orgulho por atos que outras pessoas teriam vergonha. Mesmo no final, quando ele é preso, ele sente orgulho pelo que fez, como um rockstar. Se por um lado Kevin demonstra poucas emoções, além do narcisismo, Eva sente remorso e culpa sempre. As pessoas a tratam mal, a agridem e ela aceita, como se sentisse que merecesse ser tratada daquela forma. Talvez ela se sinta responsável pelo que aconteceu, mesmo de forma indireta.
A limpeza da tinta vermelha em sua casa parece representar a tentativa de se limpar do passado. Com dificuldade, ela limpa cada mancha na janela, mas é difícil limpar feridas emocionais. Bom, esse é um filme que fala principalmente da relação entre mãe e filho. Independente de ser positiva ou negativa, essa relação marca profundamente a vida dos dois. Uma das cenas mais emblemáticas acontece quase no começo do filme. Eva está numa tradicional festa da Espanha, a Guerra de Tomates, e a cena é uma mistura de lembrança e sonho. Nessa cena, ela é erguida pelas pessoas no festival e parece muito feliz, se sentindo livre. Mas assim que ela se lembra do que seu filho fez e da própria história, ela é lançada ao chão e as pessoas começam a jogar molho de tomate nela. Para mim, essa cena resume o filme todo. O ato dela ser carregada, como se flutuasse, representa a liberdade que ela sentia. Mas em certo momento, ela abre os braços e forma uma espécie de cruz. Essa cruz parece ser o símbolo do sacrifício pessoal que ela faria anos mais tarde, o sacrifício de ser mãe. Nessa cena, todas as pessoas estão cobertas de molho de tomate, representando o sangue que um dia seria derramado pelo seu próprio filho. Assim que ela lembra do seu filho, ela é lançada no chão e todos começam a jogar molho de tomate nela, simbolizando a punição da sociedade por algo que ela nunca teve culpa. Por falar nisso, quase todos os quadros do filme possuem pelo menos algum item vermelho, embora pouco sangue de verdade seja mostrado em todo o filme. O próprio nome da personagem, Eva, parece não ter sido escolhido ao acaso. Dentro do contexto cristão, Eva carrega a culpa por desobedecer à lei divina e comer do fruto proibido, oferecendo também ao seu marido Adão. Por causa disso, eles foram punidos e expulsos do paraíso. Mais tarde, a Eva, da Bíblia, dá luz a Caim, que matou Abel, seu próprio irmão. Por esse motivo, Deus teria punido e amaldiçoado Caim a ser um fugitivo pelo resto da vida. Outro tema recorrente em todo o filme é a culpa. Na psicologia, a culpa é um mal-estar que ocorre quando uma pessoa falha no cumprimento de uma norma social ou moral. No entanto, numa visão hermética, a culpa não é um sentimento natural, mas algo aprendido e internalizado. A pessoa sente essa emoção ao desobedecer algo que ela atribui certa importância. Porém, essa importância foi aprendida e absorvida nos vários estágios da vida. No caso de Eva, ela se sente culpada porque não conseguiu realizar o papel de mãe que ela idealizava de acordo com os padrões sociais. Ela também se sente responsável pelos atos de outra pessoa, mesmo sabendo que fez tudo o que pôde para ser uma boa mãe. Ela sente que ela e o filho quebraram várias regras sociais importantes e por isso ela sente essa culpa, vergonha e ansiedade. Por esse motivo, inclusive, ela aceita o julgamento e punição das outras pessoas além de si mesma. Como é comum na maioria dos pais, existe uma idealização de como o filho deve ser. Os pais se preparam para receber a criança, compram brinquedos, compram roupas de acordo com o gênero esperado. A mãe idealiza que o filho seja bom, que brinque com ela, que cumpra as regras da sociedade e seja um bom cidadão. Como sabemos, Kevin não faz nada disso e vai no extremo oposto de todas essas idealizações. E por mais que Eva se culpe, seu filho foi o único responsável pelo ato trágico. Tanto que no final ele é preso e isso dá a ele uma chance de refletir sobre o que ele fez e talvez aprender sobre as consequências dos seus próprios atos. Kevin age de forma egoísta, narcisista e sente orgulho de praticar o mal aos outros. Perceba que, diferente de Eva, ele não sente culpa em nenhum momento, e mesmo que sentisse, isso não mudaria a sua responsabilidade no que aconteceu. O que mais causa desconforto nesse filme é a proximidade da realidade. Não é um filme de terror com um assassino mascarado ou uma entidade sobrenatural. É uma pessoa comum, que cresceu num lar comum, recebeu atenção e carinho e mesmo assim fez o que fez. E por mais que busquemos, parece não existir um sentido para que tudo isso tenha ocorrido. É até possível fazer uma análise do perfil de Kevin, tentando localizar em qual momento ele começou a revelar traços de psicopatia.
mas mesmo assim isso não passa de uma tarefa sem sentido. Kevin parece ser o lembrete de que o mal existe, e na maioria das vezes, sem uma explicação racional para isso. E quando o mal se manifesta, nós fazemos o melhor possível para lidar com a situação. Nós buscamos justificativas, tentamos achar a causa, aliviar os efeitos, e a maioria das vezes procuramos até um bode expiatório para levar a culpa pelo que aconteceu. E eu não estou falando nem de uma entidade metafísica que assume o papel de mal no mundo. Eu estou falando do mal relativo, aquele que depende do ponto de vista de cada um. O mal que as pessoas comuns podem causar umas às outras, causando algum tipo de sofrimento. Dessa forma, o mal é natural dentro do universo dualista que existimos. É um contraponto para o bem. Ambos existem porque existem. Estão em dois polos da mesma escala. E não seria possível um existir sem o outro. E, infelizmente, em alguns casos, não há nada do que possa ser feito. Eva, após revisar várias vezes o ocorrido, parece finalmente perceber que não teve responsabilidade em tudo o que aconteceu. Quando finalmente pergunta para o Kevin: "Eu quero que você diga o motivo", ele responde: "Eu achava que sabia, agora eu não tenho tanta certeza". E o filme termina com o personagem indo por um corredor em direção a uma luz branca, como se finalmente tivesse se libertado daquela culpa, do rancor e das idealizações que ela guardava.